Irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Reginaldo Vieira, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Santa Lúcia, Campo de Anicuns. Estou aqui para estarmos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical referente ao segundo trimestre do ano de 2020. O tema da revista é Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Hoje estaremos meditando, estaremos estudando a lição de número 4, cujo tema é buscando conhecer os caminhos do Senhor. Quero perguntar a você, você conhece os caminhos do Senhor? Vamos então estar refletindo um pouco sobre esse tema. E o texto base para o nosso estudo é o Salmo de número 25. O Salmo de número 25 ele foi escrito pelo poeta Davi. O Salmo 25 é uma oração feita pelo rei Davi. Essa oração foi feita por Davi no período da vida dele entre a sua unção por Samuel como rei e a sua coroação ou o momento em que ele assume o trono de Israel. Foi nesse período aí mais ou menos de 25 anos. O rei Davi, ele fez uma oração a Deus e através dessa oração de Davi nós podemos aprender, tirar lições importantes para a nossa vida espiritual com relação à vontade de Deus. O Salmo de número 25, ele é um salmo acróstico, ou seja, é um salmo alfabético. Cada letra ou cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico. Nós temos no Salmo 25 22 versículos e cada versículo corresponde a uma das letras do alfabeto hebraico. Essa maneira, no contexto judaico, de estudar as Escrituras, ela foi muito utilizada porque facilitava a memorização do alfabeto hebraico, como também facilitava a memorização do conteúdo, no caso, no salmo contido. Prestemos atenção na oração do rei Davi. É claro que o salmo, ele todo não é apenas composto por uma oração. Na verdade, é oração intercalada por meditação. Por exemplo, nós temos nos versículos de 1 a 7, nós temos oração. Temas que aparecem ali, proteção e orientação. Nós temos nos versículos 8, 9 e 10, meditação, onde o salmista ele reflete sobre alguns atributos de Deus, tais como bondade, amor, justiça. Versículo 11 nós temos novamente oração e o tema ali é perdão. Os versículos 12 a 15 nós temos meditação. O salmista reflete sobre o tema soberania de Deus. Nós temos nos versículos finais 16 e 22 novamente oração e ali surgem os temas perdão e proteção. O salmista Davi, ele tinha uma preocupação muito grande de não apenas ter um relacionamento superficial com Deus, mas um relacionamento genuíno, um relacionamento profundo e crescente e saudável com Deus. Creio que deva ser a preocupação de cada cristão da face da terra. Vamos estar estudando alguns pedidos feitos por Davi. Primeiro, está no ponto 1.2 da nossa lição. Não me deixes confundido ou envergonhado.
versículo 2: Em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, ou seja, confundido, derrotado, envergonhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Todos nós sabemos que Davi, ele é conhecido por ser um guerreiro, ele era batalhador, ele era aguerrido, ele era proativo, ele então travou memoráveis batalhas. Uma delas foi com Golias, venceu o gigante Golias. E devido a essas características do rei Davi, ele também adquiriu vários inimigos, né? E ele era um rei disposto sempre a fazer a vontade de Deus. E devido a isso, ele sofreu várias oposições. No caso do rei Davi, ele teve vários inimigos. Eram inúmeros e eram violentos, né? Por exemplo, ele teve um inimigo que foi o seu antecessor, o rei Saul. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas, 1 Samuel 18, 25, o seguinte versículo: Saul ordenou que dissesse a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva além de 100 prepúcios de filisteus para vingar-se de seus inimigos. No versículo nós percebemos que o plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Então Saul, após ele presenciar a vitória de Davi sobre Golias, após ele ver Deus dar várias vitórias a Davi, ele acabou se tornando inimigo do rei Davi. Ele teve também inimigos entre os seus próprios familiares. Nós encontramos prova disso na Bíblia Sagrada, 1 Samuel 17, 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Então, quando eu ou você dispomos a fazer a vontade de Deus, a executar a vontade de Deus, precisamos estar cientes que enfrentaremos oposições e precisamos, diante disso, de confiar em Deus, de pedir a ajuda de Deus, como fez Davi, para que possamos também sermos vencedores espiritualmente falando. Davi não pede só para não ser confundido ou envergonhado, mas ele pede também perdão por seus pecados. 1.3 da lição, versículos de Números 11 e 18. Por amor de teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Versículo 18: olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Davi, ele sabia que o homem, o ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de transgredir os mandamentos, de transgredir a lei de Deus. Isso é uma realidade. E diante disso, ele sempre reconhecia os seus pecados. Ele, diante dos seus pecados, a atitude dele era sempre de pedir perdão ao seu Deus. Ele sabia do poder destruidor do pecado. Quem não conhece, por exemplo, uma família que foi destruída, por exemplo, devido ao pecado do adultério? Quem não conhece, por exemplo, um ministério que foi também destruído devido a mentiras, devido a algum tipo de pecado? Então o pecado, ele tem um poder destruidor muito grande, e por isso que a nossa atitude diante do pecado é de reconhecimento e buscar sempre o perdão
de Deus. E na sequência nós temos também um assunto interessante, que é o desejo que Davi demonstrou nessa oração. Alguns desejos. O desejo e o reconhecimento do salmista. Eu acredito que devemos também demonstrar o mesmo desejo que Davi demonstrou. Versículo 4 deixa claro esse detalhe: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. O que Davi estava dizendo aqui para Deus? Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ou seja, a tua vontade, os teus propósitos, os teus planos. Davi estava pedindo para Deus: Deus, me ensina eu discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Davi, ele estava buscando aqui ser orientado por Deus. Ele estava buscando aqui um direcionamento da parte de Deus para a sua vida. Ele queria proteção de Deus, mas ele queria ser também orientado por Deus em todas as circunstâncias de sua vida. No 2.1 nós temos aqui a vontade de ser guiado pelo Senhor. Versículo 5, parte A: guia-me com a tua verdade e ensina-me. Davi, ele tinha um grande desejo de aprender. Ele tinha um grande desejo de fazer parte da escola do Senhor. Davi, ele era ensinável. Davi, ele buscava sempre estar mudando a sua maneira de agir para se adequar à vontade de Deus. E o que ele pede aqui é muito importante a gente refletir: guia-me com a tua verdade, ou seja, ele se preocupa com a verdade. Ele tinha um desejo de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor, ou seja, ele queria ser guiado pelas Escrituras. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, é como uma bússola. Ela nos orienta, ela nos mostra o caminho certo, ela nos mostra o caminho da vida e o caminho da morte, mas ela nos recomenda a escolher vida. E eu creio que você possa estar também escolhendo sempre vida, escolha viver com Cristo. Então, oração e escrituras, elas são inseparáveis. Por isso que Davi pede aqui, guia-me com a tua verdade. O que é a verdade para nós guiar? As escrituras. A Bíblia é sagrada, é ela que é a nossa bússola. É nela que nós estaremos aprendendo e conhecendo a vontade de Deus. Se você não quer ser enganado por ninguém, leia as Escrituras, ame as Escrituras, conheça mais as Escrituras, a vontade de Deus através das Escrituras, e seja abençoado, como foi o rei Davi. No 2.2 nós temos um outro desejo de Davi aqui, o desejo de ter intimidade com Deus. Versículo 14: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O que nós encontramos aqui? O Senhor confia os seus segredos. Segredos aqui em outras traduções da Bíblia, a palavra que aparece é intimidade. Intimidade fala de conversa íntima, planos e propósitos. Aos que o temem, ou seja, somente mediante uma aliança que se pode ter intimidade com Deus. O homem natural, o homem sem Deus, o homem à parte de Deus, o homem que rejeita depender de Deus, ele não consegue entender, ele não conseguirá entender nunca a vontade de Deus ou os planos de Deus. É o que nos diz Paulo em 1 Coríntios,
1 Coríntios 2,14. O homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito. Então, o grande problema nosso, na nossa busca de intimidade com Deus, é porque às vezes somos naturais demais. Nós não queremos temer a Deus, nós recusamos a temer ao Senhor, nós recusamos a reconhecer que de fato Deus, Ele é Senhor, Ele tem poder, Ele é soberano e Ele merece a nossa confiança sempre sim. Busquemos mais intimidade com Deus. E no 2.3 nós encontramos o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. No versículo 5, a parte B, nós encontramos: pois tu és Deus, meu Salvador. É claro que o contexto aqui do versículo não está falando da salvação da alma. O contexto aqui, ele está falando de livramento, está falando de livramento de todo dano. E era isso que Davi então estava reconhecendo, que Deus era o seu Salvador, porque Deus livraria ele da derrota. Isso vocês sabem que toda derrota, ela acaba trazendo vergonha. Podemos lembrar, por exemplo, no nosso contexto, se você for pegar na área do esporte, por exemplo, a seleção brasileira que sofreu uma derrota de 7-1 para a seleção alemã. Isso, muitas pessoas ficaram tristes com isso, foi uma grande derrota. Então a derrota, ela sempre traz também humilhação, vergonha, e ela sempre será lembrada. As pessoas nunca esquecerão de uma grande derrota. Por isso que Davi, ele tinha uma preocupação muito grande de estar buscando a ajuda de Deus para que ele fosse vitorioso nas batalhas contra os seus inimigos, contra os inimigos que queria impedir Davi de fazer e executar a vontade de Deus, enquanto Davi então assumiria o reinado em Israel. Então, nós devemos também ter essa atitude do rei Davi, de entendermos que só Deus pode, de fato, nos livrar de qualquer dano. É só Deus que tem esse poder. Eu não sei qual é a situação que você, de repente, esteja enfrentando agora. Talvez você esteja no risco eminente de sofrer um dano ou uma grande derrota. Eu quero convidar você, como rei Davi, a confiar em Deus. Eu quero te dizer agora que você pode ser livre dessa vergonha de uma derrota, se você ter desejo de conhecer os planos que Deus tem para a sua vida. São planos de paz, são planos de vitória, são planos de bênção para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Deus tem poder para mudar a realidade que você esteja vivendo, como Deus mudou, não como Deus preservou Davi de uma derrota, de um dano, Ele pode preservar você, a sua vida, a sua família, de uma grande derrota ou de uma grande destruição. Basta você confiar em Deus como Davi confiou, basta você orar a Deus com sinceridade, como Davi orou, basta você expressar o seu desejo que brota do seu coração de conhecer a vontade de Deus, de saber qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Especificamente, Deus quer te fazer de você um vencedor em Cristo Jesus. E no último ponto, que é o ponto 3, nós temos aqui Davi, aliás, o Salmo. Através do Salmo nós conheceremos aqui os caminhos do Senhor. Nós vivemos nos dias odiernos, onde a ênfase são nas conquistas pessoais, restritas, por exemplo, à vida terrena.
Por exemplo, prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas, hall da fama. E o resultado de tudo isso tem sido uma imaturidade espiritual e uma busca por um Jesus garçom, um Jesus que apenas você só recorre a Ele quando você precisa de sair de uma crise financeira. Você vai lá e Jesus vem te dar uma ajuda e você sai do problema, aí você esquece Jesus, não lembra dele mais. De repente você enfrenta um outro problema familiar, você vai e volta, pede ajuda de Jesus, Ele te ajuda e você esquece dele. Ou seja, Jesus não é apenas um garçom, Ele é Senhor. Ele quer que você tenha intimidade com Ele, Ele quer que você conheça Ele melhor para desfrutar aí de uma vida de fato vitoriosa. 3.1 nós temos o primeiro caminho, o caminho da obediência. Sempre foi a vontade de Deus que o homem o obedeça. Jeremias 7,23 nós encontramos: dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Claramente o profeta aqui, ele registra a vontade de Deus para, no caso ali, Israel. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me. É só no contexto de obediência a Deus que nós estaremos experimentando vitórias espirituais. É só no contexto de obediência que seremos reconhecidos de fato como povo de Deus. É só no contexto de obediência que nós então, irmãos, estaremos vivendo uma vida vitoriosa. Não basta você conhecer a Deus, não basta você saber que Deus é poderoso, que Ele pode te ajudar, que Ele tem poder para te ajudar, que Ele é soberano, que Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Você precisa aprender a obedecer a esse Deus, que é Senhor, que é poderoso, que te ama e quer te dar vitória, mas só que você recusa obedecer a Ele. De fato, nesse contexto de desobediência, nós experimentaremos amargas derrotas na nossa vida, e é claro que isso Deus não quer para você e nem para mim. Nós temos também aqui João 13, 17, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então feliz é aquele que obedece a Deus. 3.2 nós encontramos o caminho da graça. Versículo 10 nós temos registrado: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Somos percebidos e tratados pelo Senhor com graça. O que significa graça? Amor, favor imerecido. Deus nos dá vitória, Deus fará de você um vencedor, não porque você merece, não porque eu mereço ser vencedor, é por causa da misericórdia de Deus, é por causa do favor de Deus, é por causa dos méritos de Cristo que nós podemos então experimentar de fato vitórias. O cristão então ele deve demonstrar também uma atitude de graça. Se Deus ele demonstrou graça para com você, no caso você também deve demonstrar atitudes de graça para com o seu semelhante. É o que nós encontramos na Bíblia Sagrada, o caso de Davi. Lembrem vocês que eu disse que Davi, ele fez essa oração num contexto em que ele estava sendo perseguido por Saul, não só Saul, mas por outros inimigos, e ele buscou a proteção e a ajuda de Deus. Mas depois de Saul
ter falecido, Davi, que ele experimentou a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Nós encontramos no Antigo Testamento, segundo Samuel 9:1, Davi dizendo o seguinte: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor a Jonatas? Davi, ele, após o falecimento de Saul, seu grande inimigo, o filho de Saul, Jonatas, foi um amigo pessoal de Davi. E depois de tudo isso, Davi estava preocupado em demonstrar em atitude de graça para com a família de Saul. Ele procura alguém da família de Saul que tinha restado para fazer o bem para aquela pessoa. Isso é uma pessoa convertida. Isso é uma pessoa que paga o mal com o bem. Foi perseguido por Saul, mas ele demonstrou benevolência para com os descendentes de Saul. Mefibosete, ele foi abençoado por essa atitude de Saul. No 3.3, aliás, por essa atitude de Davi. 3.3 nós temos o caminho da perfeição. Versículo 21, parte A. Um coração sincero e inteiramente dedicado a ti será a minha proteção. Coração sincero. Davi, ele se preocupou em ter um coração sincero. Sincero aqui no caso significa um coração puro, não falsificado, um coração genuíno. E nós encontramos no Novo Testamento, aliás, o próprio Jesus, ele nos diz: sede vós, pois, perfeitos. Mateus 5:48. É claro que a perfeição aqui é, na verdade, uma perfeição no sentido moral, né? Perfeito aqui significa completo, íntegro. No contexto aqui, como diz Barclay, significa: um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus o criou e enviou ao mundo. Isso aqui é a compreensão de perfeito. Se você conhecer o propósito de Deus para a sua vida, e se você viver conforme esse propósito de Deus para a sua vida, você está no caminho da perfeição. E é exatamente isso que a Bíblia nos orienta. Então, conforme vocês perceberam, nós encontramos aqui neste Salmo 25, alguns temas importantes: proteção, orientação e perdão. São temas que são importantes para a vida cristã. Os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor. Seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, seja nesse contexto hoje de Covid-19, isso não impede nenhum cristão de crescer espiritualmente. E eu te convido a conhecer mais sobre os propósitos de Deus, sobre os caminhos de Deus, lendo as Escrituras Sagradas e participando das nossas próximas aulas da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.